Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Junior Costa e hoje eu tô aqui para falar sobre o livro O Hibisco Roxo da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse livro aqui eu li pro desafio do Culto Booktuber de janeiro, pro segundo desafio, que era ler um livro de um autor ou autora negro, ou negra no caso, né? Eu acabei escolhendo o da Chimamanda Ngozi Adichie, acabei escolhendo ela. Ela ficou muito conhecida há uns 2 anos atrás, mais ou menos, principalmente, né, por causa da sua palestra no TED Talks, que era Sejamos Todos Feministas. Eu vou deixar o link da palestra aqui embaixo, aqui no YouTube mesmo, tem legendado. 30 minutos mais ou menos, você não vai ver o tempo passar. E a autora é uma figura, então eu recomendo que vocês assistam também essa palestra. Eu gostei de ter realizado essa leitura, principalmente pelos assuntos que a autora vai abordar. Ela aborda diversas coisas, principalmente a questão da intolerância religiosa. E ela faz isso de uma forma muito sensível, um pouco dramática em alguns pontos, mas que não chega a se tornar meloso, de forma ética e respeitosa. Então é um livro, é uma autora que merece destaque, que merece que mais pessoas leiam. Eu vou primeiro dar algumas abordagens de coisas que eu acabei extraindo da leitura, que eu acho super interessante para quem tem interesse em ler essa obra. Coisa que já me chamou a atenção logo no início do livro é como a autora ela faz questão de valorizar e de mostrar essa cultura nigeriana, essa cultura que quando a gente pensa em África, a gente só pensa em miséria, em desgraça, e ela vai fazer isso também, ela vai mostrar esse lado ruim da sociedade, mas ela vai mostrar também a cultura através da culinária, através dos diálogos que ela mantém no original. Então, assim, é meio que uma quebra de paradigmas desses conceitos pré-estabelecidos. É um livro que fala sobre tudo, sobre quebra de princípios, através de quê? Quando você vê pessoas negligenciando, de certas formas, seus próprios princípios em prol de uma religião. Então, assim, elas meio que ficam cegas com aquilo, elas usam a desculpa da fé para tudo na vida. E não é assim que funciona. Então ela vai falar sobre a religião desse lado, desse ponto também, através dos personagens que vão sendo, aliás, inseridos ao longo da história. O livro também fala sobre o imperialismo europeu e como esses países vieram colonizar de forma abrupta o continente africano, e isso vai se refletir também durante toda a história, até porque a história do livro vai se passar durante uma guerra civil, mais ou menos. Então os personagens eles estão inseridos ali no contexto de conflitos entre o governo e a oposição, protestos. Então é muito bacana ver esse lado da história também. Outra coisa interessante que a autora vai fazer é utilizar o Jajá, que é o personagem irmão da Cambile, né, que é a nossa protagonista, como uma representação da privação da liberdade. Tem um momento na história que ele vai acabar entrando em conflito com o pai, porque era como se ele não quisesse aceitar a forma como o pai vai levar essa família. Bom, vou contar um pouquinho da história para vocês, para ser mais rápido, mais sucinto, mais direto. O livro, ele traz pra gente a história da Cambile, que é essa garota de 15, 16 anos, que mora com os pais ainda, né, lógico. Ela mora ali na Nigéria, mas ela é de uma família rica. O pai dela é dono de um jornal bem conhecido na cidade, é um jornal que simplesmente fala o que é pra falar, ele fala a verdade, né, de uma certa forma. Ele é dono de empresas, ele é dono de indústrias, então eles têm uma vida muito confortável. E tem o lado, digamos, negro da família. Na verdade é a parte pobre da história, é a parte onde mais ou menos metade do livro vai se passar. Bom, e o livro ele vai tomar rumo, digamos, em 2 pontos. O primeiro ponto é quando a Cambile e o Jajá, né, eles vão para casa do avô paterno, que não tem relações com o filho, porque ele é um tradicionalista, né, um pagão, e o filho, né, o Eugene, é um católico fervoroso. Ele aceitou de bom grado, digamos assim, a religião europeia. Eles precisam passar apenas 15 minutos, porque pro pai, se eles passarem mais tempo na casa de um pagão, ele estaria corrompendo os próprios filhos. Então ele não consegue pensar na hipótese deles passarem muito tempo ali, nem de comer, nem de tocar em nada. Só irem, passa 15 minutos e volta para casa. E os filhos acabam passando mais tempo. E quando isso acontece, as consequências começam a surgir para essa família, para os filhos, né? Tem o lado negro da família que eu falei, que é a família mais pobre, da tia Ifeoma. Ela é a irmã da mulher do Eugene. Ela tem 3 filhos, está cuidando deles sozinha, e ela passa muita dificuldade. A gente consegue ver que não é muito diferente da realidade brasileira, os perrengues que eles passam, como falta de energia, falta de água, enfim. E eles vão para casa dessa tia e aí tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar, as consequências são diversas. A autora, ela não vai passar a mão na cabeça do leitor, ela não vai dizer a hora que vai acontecer tal coisa, ela simplesmente dá tapa na sua cara e você fica ali, sabe, atordoado.
Então você percebe que é uma obra que fala sobre famílias disfuncionais, fala sobre as relações familiares entre esses dois lados, e você percebe que no começo o que era uma família rica e tranquila aparentemente passa a mudar o jogo com a família pobre, que é aquela que acolhe a Cambile em um certo momento da história. Vocês precisam ler para entender o que é que eu estou falando. E a autora também critica a hipocrisia. A partir do momento em que você tem o Eugene, que é o pai dessa família, que é super violento, bate na mulher, bate nos filhos, mas ao mesmo tempo ele faz doações, ele faz caridade. Então você vê a hipocrisia desses líderes religiosos que, ao nosso ver, assim, quem vem de fora pensa que é um santo, que é isso, que é aquilo, mas só sabe quem tá lá dentro. Então a autora, ela critica aí também. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que dava pra traçar vários paralelos com a realidade brasileira? Então, aqui na página 31 tem um trecho mais político, digamos assim, e diz assim em alguns momentos: militares sempre derrubariam uns aos outros simplesmente porque tinham como fazer isso e porque todos ficavam embriagados de poder. A mais pra frente, aqui são relatos de jornais diferentes na cidade, e o objetivo do jornal do pai, né, que é o Standard, aliás, fala: é claro, diz Papá, que os políticos eram mesmo os corruptos, e o Standard já publicara muitas matérias sobre os ministros do gabinete que escondiam em contas no exterior o dinheiro que deveria ser usado para pagar salários de professores e construir estradas. Mas o que nós, nigerianos, precisávamos não era de soldados para nos comandar. Precisávamos de uma democracia renovada. Democracia renovada. E o final, que eu achei muito a cara do Brasil, porque eles vão falar sobre um jornal chamado Nigeria Today. Então eles falam: era uma coluna escrita por um homem que insistia que chegara mesmo uma vez de um presidente militar, já que os políticos haviam perdido o controle e nossa economia estava uma bagunça. Então você lembra de quê? Ditadura militar. Vocês sabem quais seriam as consequências desse tipo de pessoa no governo, mas enfim, não vamos falar sobre política. Então assim, é um livro que ele vai transitar em diversos assuntos, vai te fazer refletir sobre vários assuntos, e o final não é eu gostei do final, não é um finalzinho bonitinho, é um final real, é um final que você acredita que realmente pode acontecer. Então, eu gostei muito do nível e da extrema verossimilhança que a autora vai trazer pra gente aqui nessa obra. Então, não foi um livro favorito da vida, mas é um livro muito bom, muito interessante, que aborda assuntos que eu precisava realmente ler, porque faz você pensar em muita coisa. A autora, ela consegue abordar assuntos pesados, mas de uma forma sensível. É uma coisa que só lendo para saber. Então, fica aqui minha recomendação. Se vocês têm algum interesse, se vocês têm esse livro em casa, parado, pega para ler agora, porque ele voa. Assim, você lê, você não percebe que você leu quase 80 páginas. E claro que depois que eu terminei esse livro, eu tive vontade de ler outra coisa dela. Então, quem sabe esse ano ainda não volte, né? Ainda não volte com outro livro, tá? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já leram esse livro, deixa aqui nos comentários. Clica no gostei, se inscreve aqui embaixo. As minhas redes sociais estarão todas no box de informações. E é isso. Até a próxima. Tchau.